como ajudar as nossas comunidades a compreender essa consciência do coletivo e não do individual? Ó, nem não vou dizer coletivo. O que eu posso Comunhão, né? é comunitário. Então é o seguinte, a igreja é uma comunidade, não é um coletivo. Eu posso ter um coletivo de eus. Uma rave é um coletivo de eus. É um punhado de eu junto. A igreja não é um coletivo de eus, é a comunidade de um. Ou seja, a construção de uma consciência de comunidade e não a oportunidade de um coletivo de eus. Então, como é que eu vou transformar isso? Investindo em mais, numa liturgia mais relacional e menos devocional. E nossas liturgias hoje, elas são mais devocionais e menos relacionais. Então, até nossas liturgias devocionais, elas tinham que ter a pedagogia do relacionamento. Por exemplo, a celebração da ceia. A celebração da ceia não é o direito de comer o pão. A celebração da ceia é o privilégio repartido. Quando Jesus instalou a ceia, não foi para ensinar quem tinha o direito de comer o pão, mas foi para ensinar quem tinha a responsabilidade de reparti-lo. Então, Jesus estava ensinando a partir o pão antes de comer, e não a comê-lo antes de partir. Então, se eu tivesse que definir pecado, pecado é comer primeiro e repartir depois. E se eu tiver que definir santidade, santidade é repartir primeiro e comer depois. Então, está vendo? Eu posso ter a liturgia de quem tem o direito de comer o pão, ou eu posso ter a pedagogia de quem tem a responsabilidade de reparti-lo. Então, nós precisamos ter na igreja mais ações pedagógicas e menos liturgias de direito. Então, nós estamos tendo muita liturgia do direito e poucas liturgias pedagógicas. Então, nós tínhamos que ter mais pedagogia da relação e menos liturgia do direito. Então, acho que se a gente investir em mais relacionamentos, ou seja, que as atividades da igreja sejam para promover a consciência dos dons que cada um tem, para que ele possa assumir as responsabilidades que ele tem para assumir. No entanto, muitas vezes, toda a nossa praxis da igreja está ocupando as pessoas na salvação da igreja e não fortalecendo as pessoas na transformação do mundo. Então, muitas vezes, nós tínhamos que ter mais encontros na igreja que ajudassem as pessoas a entender a responsabilidade que elas têm com o mundo e não as obrigações que elas têm com a igreja. Vou resumir isso em outra palavra. A igreja é a congregação dos pastores e não a reunião das ovelhas. As ovelhas ainda não estão vindo no culto. Então, nós tínhamos que transformar o culto na congregação dos pastores para que eles pudessem cuidar das ovelhas, porque as ovelhas estão sem pastor. E por que as ovelhas estão sem pastor? Porque os pastores estão se comportando como ovelhas. E na igreja para ser salvo. Então, enquanto os pastores vão para a igreja para ser salvo, as ovelhas estão sendo pastor. Porque a igreja deveria ser a congregação daqueles que, sendo salvos, assumissem a responsabilidade de pastorear aqueles que ainda não vêm no culto. Então, quando alguém me pergunta qual o tamanho da minha congregação, eu falo assim, bom, só aqui em Goiânia chega a quase 2 milhões de pessoas, porque nós estamos aqui para cuidar de uma congregação de ovelhas que geralmente não vem no culto. E eu aproveito o culto para falar com os pastores dessas ovelhas.